Pessoal, boa tarde. Antes de iniciar aqui as atividades do COEM, eu quero aproveitar aqui para convidar vocês para o nosso evento anual, que é a Jornada de Estudos, que agora está abordando o tema Leis Morais. Certo? Nós fizemos o ano passado as 5 primeiras leis. Aqui quem deu sobre as leis morais foi a Cléria Bittar, né? Deu em 2 aulas. E o ano passado nós abordamos as 5 primeiras, agora este ano, para fechar, nós vamos abordar as 5 restantes. E são, ao todo, de segunda a sábado, sendo que todo dia começa às 20 horas. Certo? E de segunda a sexta são 3 expositores que falam. Cada um fala 25 minutos. Tá? Por exemplo, segunda-feira, 3 vão falar sobre a lei do progresso. Na terça, sobre a lei de sociedade. Igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade na sexta. No sábado, nós vamos receber aqui o Jamil Costa, que vai fazer o encerramento. No encerramento ele vai falar sobre autoconhecimento e felicidade. Tá? Então nós contamos com a presença de vocês, podem trazer familiares, amigos, convidar o pessoal, tá? É um evento assim de muita luz, né? Muito importante. É um momento de estudos muito importante para nós. Então nós vamos iniciarmos e o Alexandre vai ler para nós a mensagem do livro Seara dos Médiuns. Abençoa também. Diante das vozes... Será que precisa? Diante das vozes e dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. O operário deve amar enternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças e harmonizando-lhe os implementos, se não deseja relegá-la à inutilidade e à secura. Abençoa teu coração, é o pêndulo infatigável, marcando-te as dores e as alegrias. Abençoa teu cérebro, é o gabinete sensível do pensamento. Abençoa teus olhos, são companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Abençoa teus ouvidos, são guardas vigilantes que te enriquecem o entendimento. Abençoa a tua língua, é o buril que te auxilia a plasmar toda frase edificante que te escapa da boca. Abençoa teu estômago, é o servo que te alimenta. Abençoa tuas mãos, são antenas no serviço que consegue realizar. Abençoa teus pés, são apoios preciosos em que te sustentas. Abençoa tua faculdade genéticas, são forças da vida pelas quais recebestes no mundo o aconchego do lar e o carinho de mãe. Eis que Deus te abençoe a cada instante, no ar que respiras, no pão que te nutre, no remédio que refaz, na palavra que anima, no passe que alivia, na oração que consola. Junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Abençoa também.
Então, nós vamos fazer uma oração. Vamos procurar ficar tranquilos, elevando o nosso pensamento até o nosso Pai, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, que está sempre conosco, nos amparando. Vamos agradecer a equipe espiritual desta casa, deste grupo, que com certeza está preparando o de melhor para nós. Vamos agradecer ao nosso Pai pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa oportunidade de estudo e de melhoria. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livrar de todo mal, que assim seja. Que a paz de nosso Senhor esteja em nossos corações. Então eu vou convidar a Eunice, para estar aqui. A Eunice é a nossa companheira aqui da casa, já fez o Coen conosco. E hoje ela foi convidada, para trazer o estudo, e ela se propôs. Ela vai falar sobre a prece hoje e sábado que vem. Pode pelo menos tirar o microfone? Ficar na minha mão ou não? Mas eu fico, pode ser assim? É a nova tecnologia, nós não estamos muito acostumadas com isso, né? Tá bom. Então, hoje, como a Sueli nos disse, nós vamos falar sobre a prece. Eu tenho certeza que não tem nenhuma novidade. Nós estamos aqui mais para fazer uma reflexão, juntos. E Allan Kardec, nossa, está vendo? Aí eu não pode sair do lugar. Allan Kardec, ele diz, a prece é uma necessidade universal, independente das religiões e das nacionalidades. Nós sabemos que pela prece, o homem se eleva e entra em comunhão com Deus e com o plano espiritual. Então, o que significa orar? Orar é sintonizar pensamentos e emoções. É estabelecer correntes poderosas de energias construtivas. Todos nós sabemos que nós vivemos sob as leis dos fluidos. Tanto é que o Espiritismo desmistificou as coisas de milagre, de sobrenatural, porque nós sabemos que tudo depende das leis naturais, das leis de Deus. Então, se nós vivemos sobre a lei dos fluidos, através da oração e através da prece, nós temos condições de manipular esses fluidos e de entrar em contato com seres superiores, entrar em contato principalmente com Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. E nós podemos dizer também que a prece é uma invocação. E, por meio dela, nós nos pomos em pensamento, em contato com a quem nós queremos nos dirigir. Ela é uma expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus. Isto quando ela sai do coração, quando ela é tirada dos nossos sentimentos, quando nós estamos, de fato, movidas pelo sentimento de amor a Deus, então ela alcança alturas. E as preces dirigidas a Deus, elas são ouvidas pelos espíritos, pelos seus prepostos, que são os espíritos superiores, que são encarregados de atender aos pedidos e também aos agradecimentos e aos louvores. E sempre nós oramos, então, devemos orar a Deus. E porque quando oramos a Deus, vamos falar assim, ele faz com que seus prepostos venham nos atender. Então, vocês poderiam perguntar, então eu não posso orar a Bezerra de Menezes, eu não posso orar a Eurípides Barçanufo? Pode, claro que podemos. O que não podemos é orar
fazer pedidos por os nossos entes queridos que partiram. Porque às vezes nós achamos que partiu, então agora ele tem condições de nos atender. E às vezes essas pessoas, os entes queridos, sofrem muito, porque eles querem nos auxiliar, mas eles não têm condições. Então nós podemos orar a Deus, pedir intercessão, pedir para que Ele leve as nossas preces até o nosso ente querido, e que se Ele tiver condições, que Ele possa nos ajudar. Todas as preces que nós levamos aos espíritos superiores, elas vão até Deus, porque só Deus pode satisfazer os nossos pedidos, as nossas vontades. E sendo a prece, então, uma manifestação da alma em busca da presença divina, nós sabemos que ela deve ser destituída de qualquer formalismo, de qualquer ritual. Pela força do pensamento, nós podemos traduzir realmente o que nós queremos, o que nós sentimos e o que nós pensamos. E, através da prece, nós vamos equacionando forças para resolver as nossas dificuldades. Então, também já me perguntaram, e eu também já me questionei também, por que, então, a coletânea de preces no Evangelho segundo o Espiritismo? Se ela tem que ser destituída de formalismo, se ela tem que ser espontânea, por que os espíritos, por que Allan Kardec colocou essas preces no final do Evangelho, essa coletânea de prece? Os espíritos nos esclarecem que essas coletâneas, elas existem para quê? Primeiro, porque, através dessas preces, eles nos mostram a aplicação dos princípios morais da nossa doutrina espírita. E, principalmente, porque, através dessa coletânea, todas as preces têm um preâmbulo, né? E eles nos explicam e nos mostram os nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco. E também, elas existem porque tem pessoas que têm dificuldades. Elas falam, mas eu gostaria tanto de agradecer a Deus por um pedido, ou por um favor obtido, ou eu gostaria tanto de pedir a Deus por um ente querido de uma maneira diferente, mas eu não tenho palavras. Então, os espíritos colocaram essas preces para nos dar ideias de como podemos nos dirigir a eles, a esses espíritos. Mas não quer dizer que precisamos decorá-las. E se nós decorarmos, ela não tem valor? A prece de Cáritas é tão linda. Não tem valor eu orar a prece de Cáritas? Tem valor, sim. Desde que eu não fique só na memória, que ela não faça parte só da minha memória, que ela faça parte dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Então, a prece dirigida ao nosso anjo da guarda. Eu, por exemplo, gosto de orar todas as noites ao meu anjo da guarda e faço aquela prece que está na coletânea de preces. Por quê? Eu me sinto bem. Eu sinto assim que ela é completa para me dirigir para o meu anjo da guarda. Mas só que eu tenho que orá-la com sentimento. Não importa se eu a decorei, mas se eu deixo ela passar não só pela minha memória, mas passar pelo meu coração, pelo meu sentimento, ela terá valor, sim. Então, ela deve ser uma coisa espiritual, íntima. A prece deve ser precisa, objetiva e, como já disse, com sentimentos elevados. Precisa. Então, eu vou fazer um pedido, eu não preciso ficar me alongando, eu não preciso floreando. Claro, se eu estou louvando a Deus, eu falo da beleza da natureza, eu falo de tudo que Ele criou, de tudo que está sob a capa do nosso planeta, não tem problemas. Eu não estou delongando, eu estou enaltecendo. Então, nós temos que passar isso pelo crivo da razão, né? Por isso que Deus nos dotou de razão e inteligência. Ela deve ser uma prece inteligível. Por quê?
Porque, para ela passar por coração, ela tem que ter sentimento. E se eu nem entendo o que eu estou falando, como é que ela vai estar com ter sentimento? Pode ser uma prece maravilhosa, uma prece com palavras lindíssimas, mas se não passar pelo sentimento, ela não será tão poderosa, né? E muitos oram por dever, outros oram por hábito. Foram habituados a orar. Então oram, eu tenho que orar a hora que eu levanto, eu tenho que orar a hora que eu deito, e oram, torna-se uma coisa mecânica, um hábito. Mas isso, também de se tornar um hábito, é até bom. Se tornou um hábito, mas eu o faço com amor, ótimo. O que não pode ser, eu deito e falo, Pai Nosso que está no céu, santificado, pronto. Acabo, às vezes eu até durmo antes de acabar o Pai Nosso. E se falo rapidamente, mecanicamente. Aí ela deixa de ter o seu valor. Então nós temos que pensar sempre assim, que a prece, ela tem que ter sentimento. E assim nós temos o exemplo daquela prece do Zé, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Que era um senhor muito simples e que todos os dias, ao meio-dia, ele ia à igreja. Ele ficava praticamente 5 minutos. Ele entrava e logo ele saía. Então, a pessoa que era responsável pela igreja ficou preocupada. Falou, mas o que está acontecendo? E ainda mais que a igreja tinha algumas coisas de valores. Então, ele chamou, falou, olha, o que você vem fazer aqui na igreja todos os dias nessa hora? Ele falou, eu venho orar. Mas como? Você sai, entra e sai, quase que imediatamente. Então ele disse assim, olha, eu sou uma pessoa muito simples, eu não tenho cultura. Então eu não sei falar palavras bonitas. Então, todos os dias, ao meio-dia, eu venho aqui, olho para Jesus e digo, oi Jesus, o Zé está aqui. E vou embora. Então, a gente percebe o quê? Que esse oi, Jesus, o Zé está aqui, ele estava entregando a sua vida a Jesus. Ele estava disponibilizando a sua vida. Então, são pouquíssimas palavras, mas carregadas de sentimento. E o que aconteceu com o Zé? Certa feita, ele sofreu um acidente e foi internado. E no hospital, era um hospital dirigido por irmãs. Elas perceberam que naquele andar em que ele estava, no quarto que ele estava, começou a ter um reboliço. Todo mundo queria entrar no quarto do Zé, queria conversar com o Zé. Aí perguntou para ele, onde é que você encontra palavras? O que você faz para as pessoas se sentirem tão bem junto com você? E onde você encontra essa alegria, essa força, se você está aí doente? Ele falou, olha, eu encontro essa força na visita que eu recebo todos os dias. Então, eu disse, como? Visita? Ela percebia que a cadeira que tinha do lado da sua cama, nunca tinha ninguém. Ele não recebia visita nenhuma. Ele falou assim, visita? Quem é que você recebe? Aí ele disse, eu recebo Jesus. Todos os dias, ao meio-dia, ele senta nessa cadeira e diz, oi Zé, o Jesus está aqui. Então veja como que é o sentimento. Nós conseguimos, isso, é um exemplo simples, uma história simples, mas que mostra para nós o valor do sentimento e a repercussão da nossa fala com espiritualidade. Então é isso que deve nos mover na hora de nossa prece. E pensar assim, também nós temos, todos vocês, não vou repetir, só vou citar, o caso da prece do fariseu e do publicano, que tem no Evangelho. Mostra também que não são muitas palavras e nem ostentação que vai fazer com que nossa prece chegue até Deus, e sim os nossos sentimentos. Então, a prece, são vários tipos de prece, né? Para louvar, para pedir e para agradecer.
Louvar. Como fazer a prece para louvar? Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como ser supremo e bendizendo-lhe o nome e também amando e respeitando tudo que está sob a capa de nosso planeta. É assim que louvaremos a Deus. Pedir. Pedir é o que mais fazemos, né? Isso quase nem precisa definir, porque todos nós sabemos o que é pedir, porque é o que fazemos com mais assiduidade em nossas preces. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, força, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. Enfim, tudo aquilo que não contraria a lei de amor e que rege e sustente a harmonia universal. Aqui também nós podemos falar assim, então eu não posso pedir coisas materiais, eu só tenho que pedir a Deus coisas espirituais. Não há mal nenhum que se nós temos um amigo que está desempregado, e nós oramos para que ele seja intuído para procurar um emprego em determinado lugar, para que ele saia do comodismo e procure o emprego, para que ele alcance ajuda espiritual e se sintonize com o bem para procurar o emprego. Se alguém está doente, por que não podemos pedir que ele seja ajudado? Se ele não pode encontrar a saúde, se ele não vai merecer voltar à sua saúde do corpo, mas que ele tenha força e coragem para enfrentar a doença, para que ele encontre o prazer de viver além da dor e do sofrimento. Então, nós podemos pedir, sim, essas coisas, né? Podemos pedir também para que haja harmonia no nosso lar, para que nós possamos ter mais entrosamento com a nossa família, que tenhamos um relacionamento melhor, porque nós temos, às vezes, um relacionamento excelente no nosso trabalho, com os nossos amigos, e não temos um relacionamento bom na família, porque nós sabemos que a família é o encontro de almas em resgate. Então, nem sempre é possível ter uma harmonia. Então, podemos orar para que nós vençamos as desavenças que trouxemos das outras vidas, né? E agradecer. Também devemos sempre agradecer. Agradecer é reconhecer as bênçãos recebidas, ainda que em diferentes entendimentos e aceitação. É agradecer pela alegria, pela fé, pela bênção do trabalho, pela oportunidade de servir, pela esperança, pela família, pelos amigos, pela dádiva da vida, que é o que nós temos mais que agradecer, porque cada dia é uma nova oportunidade que nós temos. E nós sabemos que nós estamos em um planeta de transição, e nós temos a nossa última oportunidade, ou agora ou nunca, então, de voltar para esse planeta, né? Então, nós temos que começar agora a pedir a Deus que nos ilumine e que nós possamos, a cada dia mais, nos fortalecendo para termos a bênção de voltar ao nosso planeta. E então nós vimos que tem muito tipo de prece, mas que cada um, ele vai depender cada uma vai atender às nossas necessidades e os nossos objetivos. E o atendimento, a eficácia da prece, aonde se encontra? Nós temos essa máxima no Evangelho. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede e obtereis, e vos será concedido. São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, há pessoas que contestam a eficácia da prece, porque se baseiam no princípio que Deus conhece todos os nossos problemas, que não é necessário pedir, porque Deus sabe o que eu preciso. Deus, se Ele é o Pai, se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele sabe o que eu preciso.
Então, acha supérfluo ou ficar pedindo, ou agradecendo, ou fazendo o que for. E acrescentam ainda que tudo se encadeia no universo, tem leis eternas. Então, essas preces não podem mudar as leis de Deus. De fato, nós não podemos mudar as leis de Deus. As leis de Deus são imutáveis. Mas Deus assiste todos aqueles que ajudam a si mesmo. E, segundo essa máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aquele que pede socorro, mas fica de braços cruzados, né? Então, às vezes ele fala, mas eu orei tanto, eu tenho tanta fé, eu orei com tanta fé, mas eu não fui atendido. Então, então conta-se uma passagem que um sábio ia passando por uma estrada e, de repente, ele encontrou uma pessoa que tinha, o seu carro tinha encravado. Não conseguia sair do lugar. O que ele fez? Ele desceu do carro, se pôs de joelho e estava orando fervorosamente. O sábio passou, junto com os seus aprendizes, né? E passou direto. Caminhou mais um pouco, outro carro estragado. E esse dono desse carro estava bravíssimo, falando coisas até horríveis, mas estava no maior esforço, se esforçando, fazendo tudo o que era possível para tirar o carro do buraco. Aí o sábio disse, vamos ajudá-lo. Foi, ajudou e conseguiu tirar o carro do buraco. Aí os aprendizes perguntaram, mestre, mas como? Este estava simplesmente até falando coisas horríveis e nós o ajudamos, enquanto que aquele orava e nós nem paramos para ajudar? Então ele disse, pois é, ele estava orando, mas não estava fazendo nada que estava ao seu alcance, não estava usando de nenhuma de suas possibilidades para ser ajudado. Enquanto esse, embora reclamasse, ele estava fazendo todo o possível para vencer o obstáculo. Então, nós percebemos o quê? Que Deus nos ajuda sempre, mas nós temos que procurar sempre fazer a nossa parte. Ajuda-te e o céu te ajudará, né? Então, para concluir, eu vou deixar como reflexão o pensamento de Meimei, espírito. Ampara, ilumina e socorre sempre. Todo auxílio na obra do bem é uma prece silenciosa. E toda vez que auxilias, o anjo da caridade está perto, orando também por ti. Muita paz a todos. Gente, quando for a nossa aula prática, eu gostaria que vocês anotassem no papel a pergunta, alguma dúvida, para a gente discutir quando for no nosso encontro de aprofundamento, sem cessar do que vem no outro. Aprofundamento, a gente vai fazer um resumo de tudo aquilo que nós estudamos e tirar as dúvidas de vocês. Quando é prática, a gente não abre para pergunta, para que não tenha discussão, para a gente ir para a sala assim, bem tranquilo, em harmonia. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, vocês vão anotando que depois a gente volta no assunto. E nós vamos agora para a sala. A gente gostaria que vocês desligassem o celular. E as práticas, a gente vai juntando tudo, né? Na prática, vocês vão... continua treinando a concentração, o relaxamento, hoje a prece, né? E cada dia a gente vai juntando um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo, para a gente concluir a nossa reunião prática. Então, nós vamos lá para a sala. Quem está com o número 1? Pode ir junto com o Gerson.